Oi gente, tudo bom? Aqui é a professora Bruna e hoje eu vou fazer um resumo sobre o conteúdo do primeiro bimestre na matéria de letiva 2. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é texto, gêneros e tipologias textuais. Eu vou lendo o texto de apoio e comentando com vocês, tudo bem? Primeiro a gente vai começar com o que é texto. Ele vai falar que a pergunta parece ingênua, mas quando a gente pensa, o que é texto? Texto é tudo que passa uma informação, que ele vai passar um conteúdo para o receptor dele. Então, eu posso falar de autor, texto, leitor, que é a pessoa que emite o texto, né, o autor, o texto que é o que está sendo produzido, e o leitor, que é quem recebe. Em linguística, na teoria da comunicação, o Jacobson vai tratar de emissor, mensagem, receptor. O emissor é quem emite, né, a mensagem em si, que é o conteúdo a ser passado, a informação que deve chegar ao outro, né, ao seu interlocutor, e o receptor é o que recebe. O texto, para ele cumprir sua função, ele precisa ser entendido pelo receptor. Se o leitor, o receptor, essa pessoa, esse interlocutor, não compreende a mensagem do texto, ele não vai cumprir a função dele, e aí a gente vai ter um problema. Isso pode ocorrer por problemas de coesão, coerência, ou por exemplo, se eu uso uma linguagem muito formal, eu uso um texto com uma linguagem de uma pessoa do curso de direito, de um advogado, para explicar para minha mãe, ou minha mãe explicar para mim, que eu também não entenderia, alguma questão de casa, eu não vou compreender, porque não é uma linguagem que eu estou acostumada, não é um vocabulário que eu tenha no meu arcabouço, sabe, lexical. Arcabouço lexical, professora, que? Isso, arcabouço, tipo, seria como se fosse meu baúzinho aqui dentro, onde eu guardo as informações, e lexical de léxico, de palavras, tá? Então é tipo, é como se eu dissesse, esse rolê aí eu não conheço, não tem aqui não faço ideia. É isso. Então o texto ele precisa ser pensado para quem ele está sendo produzido, quando ele está sendo produzido e quais as condições de contexto social para a recepção desse texto, tá bom? Passado essa discussão rápida sobre o que é texto, ou pelo menos o que ele precisa ter para cumprir a função de texto, de mensagem, se a gente pensar na teoria da comunicação, porque é a mesma coisa no sentido bem grosso, tá? Bem grosso modo, só para caso depois, futuramente, você fale, eu lembro disso. Vamos pensar nas características do texto. Cada área da linguística categoriza os textos de acordo com seu interesse de observação científica. Não o bastante, para fins escolares de leitura e escrita, é possível organizar a infinita quantidade de textos existentes em alguns grupos, tais como literários e não literários, verbais ou não verbais, e ainda pertencentes a determinados tipos de gêneros ou de outros. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar aqui, o que é um texto verbal e um texto não verbal? Tipo, oi? Texto verbal. Texto verbal são os textos que são escritos com palavras. Então, quando eu pego um documento, um livro, esse vai ser meu texto verbal. O meu texto não verbal, ele é algo que vai emitir a mensagem, que vai atingir o objetivo, mesmo sem ter palavras. Por exemplo, uma fotografia, eu posso contar uma história em uma fotografia. Uma placa de trânsito, ela não precisa estar escrito stop, para eu saber que eu preciso parar ali. Tem aquele desenho, depois eu coloco aí, vai aparecer em algum lugar na tela. E você sabe que você precisa parar ali. São coisas que já estão internalizadas no inconsciente coletivo,
que são básicos para nossa sobrevivência e organização. Então, vamos focar principalmente nas placas de trânsito, que é o mais simples. Eu consigo passar uma mensagem mesmo sem ter um texto escrito. A questão é sempre pensando no processo de produção e para quem ele está sendo escrito. Por exemplo, se eu coloco uma placa de trânsito dizendo que é proibido virar à direita, uma criança de 3 anos provavelmente não vai entender que é proibido virar à direita, não faz parte do vocabulário do léxico, arcabouço lexical dela. Ela não tem essa informação ainda, essa abstração de mundo, porque não é parte da realidade dela. Então eu sempre preciso estar pensando no meu leitor, no meu interlocutor, no meu receptor, que é quem vai receber essa mensagem, tá? E aí eu tenho o texto misto, que é quando eu tenho a união do texto verbal, o texto escrito e o texto não verbal. O texto misto, por exemplo, uma charge, eu tenho as imagens, vamos supor, lá geralmente são separadas em 3 quadrinhos de imagem, e aí eu tenho uma frase, e elas juntas formam um conteúdo. Eles precisam um do outro para atingir o objetivo, para atingir a mensagem. Eles não vão funcionar isoladamente, eles necessitam um do outro.